Isaías, capítulo 1. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém na época dos reis de Judá, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Céus e terra, vocês são o júri. Ouçam a causa que o Eterno está apresentando. Tive filhos e os criei bem, mas eles se voltaram contra mim. O boi sabe quem é seu dono, o jumento conhece a mão que o alimenta, mas Israel não. Meu povo perdeu completamente o rumo. Que vergonha! Vivem fugindo do Eterno, enganados, cambaleando sob o peso da culpa. Bando de crápulas, gangue de baderneiros. Meu povo virou a cara para mim, o Eterno. Deram as costas para o Santo de Israel. Eles se foram e nem mesmo olharam para trás. Por que insisto em me importar com vocês, se vocês teimam em seguir os próprios caminhos? Vocês continuam batendo a cabeça contra o muro. Tudo em vocês é autodestruição. Da ponta dos pés até o alto da cabeça, nada está bem. Machucaduras, escoriações, feridas abertas, não cuidadas, não lavadas, não tratadas. Sua terra está devastada, suas cidades foram queimadas. Seu país foi destruído pelos estrangeiros diante dos seus olhos, reduzido a entulho pelos bárbaros. Sião está devastada, como uma cabana abandonada prestes a cair. Como um barraco pichado e esquecido, como um navio afundando, abandonado pelos ratos. Se o Senhor dos exércitos de anjos não tivesse deixado alguns sobreviventes, estaríamos tão desolados como Sodoma, condenados como Gomorra. Ouçam minha mensagem, vocês, líderes treinados em Sodoma. Recebam a revelação de Deus, vocês, povo formado em Gomorra. Por que esse frenesi de sacrifícios? O Eterno está perguntando. Não acham que já recebi minha porção de sacrifícios queimados, de carneiros gordos e bezerros rechonchudos? Não acham que já estou cheio de sangue de bois, de carneiros e de bodes? Quando vocês se apresentam a mim, quem deu a ideia de agir desse jeito, correndo para cá e para lá, fazendo isto e aquilo, essa agitação inútil no lugar do culto? Chega de joguinhos religiosos. Não suporto mais essa encenação. Conferências mensais, agenda sabática, encontros especiais, reuniões, reuniões e mais reuniões. Não aguento ouvir falar em reunião. São reuniões para isto, reuniões para aquilo. Chega de reuniões. Vocês me cansaram. Estou cansado de religião, de tanta religião, enquanto vocês continuam pecando. Quando fizerem a próxima oração coletiva, eu vou olhar para o outro lado. Não importa se oram alto por muito tempo ou com frequência, eu não vou dar ouvidos. Sabem por quê? Porque vocês têm trucidado pessoas e suas mãos estão cheias de sangue. Vão para casa e se lavem. Limpem essa sujeira toda. Esfreguem a vida até que saiam suas maldades, para que eu não seja mais obrigado a olhar para elas. Digam não para o mal. Aprendam a fazer o bem. Trabalhem pela justiça. Ajudem os oprimidos e marginalizados. Façam alguma coisa pelos sem-teto. Levantem a voz em favor dos indefesos. Venham, sentem. Vamos discutir esse assunto. Esta é a mensagem do Eterno. Mesmo que estejam vermelhos como sangue, os seus pecados ficarão brancos como a neve. Mesmo que pareçam tintos, serão como a lã branca. Se vocês se dispuserem a obedecer, irão festejar como reis. Mas se forem obstinados, morrerão como cães. Essa é a verdade.
É o Eterno quem está falando. Dá para acreditar? A cidade, antes tão pura, virou prostituta. Antigamente era toda justiça. Todos viviam como bons vizinhos. Agora seus habitantes tentam esganar uns aos outros. O dinheiro que circula é falso. O vinho está adulterado. Seus líderes são vira-casacas que preferem a companhia dos corruptos. Eles se vendem a quem der o lance maior e carregam qualquer coisa que não esteja trancada. Nunca levantam a voz em favor dos sem-teto. Nunca se apresentam em favor dos indefesos. Aqui está, portanto, o decreto do Senhor, o Senhor dos exércitos de anjos, o forte de Israel. Está decidido. Vou arrancar os opressores das minhas costas. Vou contra-atacar os inimigos. Vou afastá-los com as costas da minha mão. Tirar o lixo da vida deles. Uma limpeza completa. Vou pôr juízes honestos e conselheiros sábios entre vocês, como era lá no início. Então vocês serão famosos. A cidade que trata bem o povo. A cidade correta. Os caminhos retos do Eterno vão endireitar Sião outra vez. O agir correto do Eterno irá restaurar os arrependidos. Será o fim para os rebeldes e traidores do Eterno. Um beco sem saída para quem deu as costas para Deus. Seus floreados discursos nos santuários dos bosques de carvalho deixarão vocês com cara de bobo, bem como aquelas loucuras nos jardins dos deuses e das deusas que vocês achavam o máximo. Vocês vão acabar como o carvalho que perdeu todas as folhas, como o jardim sem água, todo ressecado. O homem mais forte será como um graveto seco. Sua obra, como a faísca que inicia o fogo, que reduz o homem e sua obra a cinza e fumaça. Isaías, capítulo 2. A mensagem que Isaías recebeu sobre Judá e Jerusalém. Chegará o dia em que o monte da casa do Eterno será o único monte, firmado e mais alto que todos os outros. Todas as nações correrão para ele. Povos de todos os lugares partirão para lá. Eles dirão: venham, subamos o monte do Eterno. Vamos à casa do Deus de Jacó. Ele vai nos mostrar como é o seu agir para que vivamos a vida para a qual fomos feitos. Sião é a fonte da revelação. A mensagem do Eterno vem de Jerusalém. Ele vai julgar de forma justa as causas das nações e resolver as questões de muitos povos. Eles vão transformar as espadas em paz, as lanças em enxadas. Nação já não lutará contra nação. Já não haverá guerras. Venha, família de Jacó. Vamos viver na luz do Eterno. Ó Eterno, deste as costas à tua família, Jacó, porque eles estão cheios de religiosidade vazia, da magia dos filisteus e da feitiçaria dos pagãos, um mundo rolando na riqueza, repleto de engenhocas. Não há fim para suas máquinas e artefatos. E deuses, deuses de todos os tipos e tamanhos. Eles fabricam seus deuses e depois adoram o que fizeram. Um povo degenerado, afundado na sarjeta. Não percas tempo com eles. Eles não são dignos de perdão. Fujam para os montes. Escondam-se nas cavernas do terror do Eterno, de sua presença ofuscante. Gente inchada de orgulho que ruma para a queda, toda presunção é lançada ao chão. Só o Eterno estará exaltado no dia de que estamos falando. O dia em que o Senhor dos exércitos de anjos irá enfrentar todos os oponentes fanfarrões, todos os que se julgam valentes. Todos os cedros gigantes e altaneiros e todos os carvalhos, o pico da neblina e o Evereste, a cordilheira dos Andes e a Serra da Mantiqueira. Toda a construção imponente, os obeliscos e estátuas que reluzem orgulho, os luxuosos navios de cruzeiro
e as elegantes escunas de 3 mastros. Todo nariz empinado será abaixado, toda presunção será lançada ao chão, deixando o Eterno sozinho em plena exaltação, no dia de que estamos falando. E todos aqueles paus e pedras enfeitados para se parecerem com deuses serão eliminados para sempre. Fujam para as cavernas dos despenhadeiros, desapareçam em qualquer buraco que puderem achar. Escondam-se do terror do Eterno, da sua presença ofuscante, quando ele aparecer com toda a sua grandeza na terra, presença soberana e aterrorizante. Naquele dia, os homens e as mulheres pegarão os paus e pedras que enfeitaram com ouro e prata para fazê-los parecidos com deuses e os jogarão na primeira valeta que encontrarem. Depois, correrão em busca de cavernas nas rochas e de esconderijos nos rochedos para se esconderem do terror do Eterno, de sua presença deslumbrante, de quando ele aparecer com toda a sua grandeza na terra, presença soberana e aterrorizante. Parem de bajular meros seres humanos, tão cheios de si, tão cheios de nada. Não veem que eles nada podem oferecer? Isaías, capítulo 3. O Senhor dos exércitos de anjos, está esvaziando Jerusalém e Judá dos artigos de primeira necessidade, a começar pelo pão e pela água. Ele está retirando a segurança e a proteção, juízes e tribunais, pastores e mestres, capitães e generais, médicos e enfermeiras. E sim, até o conserta tudo e o pau para toda a obra. Ele diz: vou pôr crianças no comando da cidade. Meninos e meninas é que vão dar as ordens. As pessoas vão esganar umas às outras, vão se esfaquear pelas costas, vizinho contra vizinho, jovens contra velhos, o João ninguém contra o dono do pedaço. Um irmão vai agarrar o outro e dizer: você parece sensato, faça alguma coisa, tire a gente desta confusão. E ele vai responder: eu não, nem sei o que fazer, não quero ser responsável por nada. Jerusalém está com as pernas bambas, Judá logo estará de cara no chão. Tudo o que as pessoas fazem e dizem está em conflito com os propósitos do Eterno. É como um tapa no meu rosto. Orgulhosos de sua depravação, fazem alarde de seus pecados como a corrompida Sodoma, decretando a destruição da alma. Eles fizeram a cama, e nela agora deitarão. Vai-se a certeza dos justos, de que uma vida correta será recompensada. Mas haverá desgraça para os maus, um desastre. Tudo o que fizeram aos outros também lhes será feito. Crianças franzinas põem medo no meu povo. Meninas simplórias o intimidam. Meu querido povo, seus líderes estão levando vocês para um beco sem saída. Estão lançando vocês num caminho sem direção. O Eterno entra na sala do tribunal. Ele toma assento para julgar seu povo. O Eterno exige ordem no tribunal. Conduz os líderes do povo ao banco dos réus. Vocês saquearam este país. Suas casas estão entupidas de coisas que roubaram dos pobres. Como podem pisar no meu povo, esfregando o rosto dos coitados na lama? É isso que o Senhor dos exércitos de anjos diz. O Eterno diz: as mulheres de Sião são muito convencidas. Andam por aí de nariz empinado e de salto alto, lançando olhares a todos os homens na rua, balançando os quadris, jogando o cabelo, cobertas de joias. O Senhor fará cair o cabelo das mulheres de Sião, mulheres sarnentas e carecas. É o Senhor que vai fazer isso. Chegará o dia em que o Senhor vai jogar fora os acessórios extravagantes, brincos, pingentes, presilhas, braceletes, pentes, espelhos, lenços de seda, broches de diamantes, colares de pérolas, anéis para os dedos das mãos e dos pés, chapéus da última moda,
perfumes exóticos e afrodisíacos, mantos e capas, o que há de mais fino no mundo em tecidos e design. Em vez de aromas sedutores, essas mulheres vão cheirar a repolho apodrecido. Em vez de modelar mantos finos, elas serão como panos de chão. Em vez dos cortes de cabelos estilizados, haverá cabelos horríveis e asquerosos. Em vez de marcas de beleza, sarnas e manchas. Seus melhores guerreiros serão mortos. Os corpos dos soldados serão abandonados no campo de batalha. No portão de entrada de Sião, uma grande multidão lamentará seus mortos. Uma cidade parou sob o peso de sua perda. Foi posta de joelhos por suas aflições. Isaías, capítulo 4. Nesse dia, 7 mulheres irão agarrar um homem e dizer: vamos cuidar de nós mesmas, arranjar nossa comida e roupa. Apenas nos dê um filho. Engravide-nos para que tenhamos algo por que viver. Mas acontecerá que o renovo do Eterno brotará verde e viçoso. O fruto da terra dará aos sobreviventes de Israel motivo para se orgulharem outra vez. Eles vão levantar a cabeça. Os que restarem de Sião, os rejeitados de Jerusalém, serão chamados santos, vivos e, portanto, preciosos. O Eterno concederá um banho purificador às mulheres de Sião. Ele esfregará a cidade manchada de sangue, a fim de purificá-la da sua violência e brutalidade. O lugar será limpo com o fogo do juízo. Em seguida, o Eterno trará de volta a antiga coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Ele marcará o monte Sião e todos os que estiverem nele com sua presença gloriosa, imensa e protetora, uma sombra para fugir do sol escaldante e um abrigo da chuva forte. Isaías, capítulo 5. Vou cantar um cântico para o meu amado, uma canção de amor a respeito de sua vinha. O meu amado tinha uma vinha linda e bem situada. Ele capinou o solo e arrancou o mato, plantou as melhores videiras. Construiu uma torre e um tanque de prensar uvas. Era uma vinha da qual se orgulhava. Ele esperava uma produção de uvas seletas, mas tudo o que conseguiu foi uvas azedas. Agora prestem atenção no que estou dizendo. Vocês que vivem em Jerusalém e em Judá, o que acham que está acontecendo entre mim e a minha vinha? Lembram-se de alguma coisa que eu tenha feito a ela para que não produzisse o esperado? Se eu esperava uvas boas, por que só colhi azedas? Bem, vou dizer a vocês o que vou fazer com essa vinha. Vou arrancar a cerca e deixar que seja arruinada. Vou derrubar o portão e deixar que seja pisada. Vou transformá-la num terreno baldio. Os espinheiros e as ervas daninhas vão tomar conta. Vou dar ordens às nuvens. Não chovam sobre aquela vinha nunca mais. Vocês estão entendendo? A vinha do Senhor dos exércitos de anjos é a nação de Israel. Todos os homens e mulheres de Judá são o jardim do qual ele tinha tanto orgulho. Ele esperou uma colheita de justiça e observou que eles se matavam uns aos outros. Ele esperou uma colheita de equidade e só ouviu o gemido das vítimas. Ai de vocês que compram todas as casas e se apossam das terras, expulsando os antigos moradores, fixando placas de não entre, tomando conta do país e deixando a população sem abrigo e sem terra. Ouvi por acaso o Senhor dos exércitos de anjos dizer: esses casarões vão ficar vazios. Essas propriedades imensas ficarão desertas. Uma vinha de 10 alqueires produzirá apenas uma jarra de vinho, um barril de semente
produzirá 10 quilos de trigo. Ai dos que se levantam cedo e começam a beber antes do café da manhã, que ficam acordados até tarde da noite, bebendo até quase perder a consciência. Tudo fazem para que em seus banquetes haja harpas e flautas e vinho à vontade, mas nada querem com a obra do Eterno. Não dão a mínima para o que Ele está fazendo. Por isso, meu povo acabará no exílio, pois não percebe a situação. Seus grandes homens vão morrer de fome, e o povo comum morrerá de sede. A morte está com um apetite enorme, engolindo pessoas sem parar. Famosos e desconhecidos, todos descem por sua garganta. Isso é claro, sem falar dos bêbados. Oprimidos e marginalizados, bem como ilustres e poderosos, gente arrogante que tanto se gabava, agora está humilhada. Foram reduzidos a nada. Mas ao fazer justiça, o Senhor dos exércitos de anjos será como uma montanha. Ao produzir a equidade, o Santo Deus mostrará o que é ser santo. Então as ovelhas terão pastagem, como se fossem donas do lugar. Os cordeiros e os bezerros se sentirão em casa nas ruínas. Ai de vocês, que falam mentiras para vender o mal, que levam o pecado para o mercado em grandes fardos, que dizem: o que Deus está esperando? Ele que deu o próximo passo para que a gente possa ver. Não importa o que o Santo de Israel inventou, nós gostaríamos de dar uma olhada. Ai de vocês, que chamam o mal de bem e o bem de mal, que põem a escuridão no lugar da luz e a luz no lugar da escuridão, que trocam o doce pelo azedo e o azedo pelo doce. Ai de vocês, que se julgam espertos e têm um conceito elevado de vocês mesmos. Tudo que realmente sabem fazer é beber. São verdadeiros campeões na arte de encher a cara. Vocês forram os bolsos com as propinas dos culpados e violam os direitos dos inocentes. Mas eles não vão escapar ilesos. Assim como o fogo devora a palha e o capim seco é consumido pelas chamas, a alma deles vai atrofiar e suas realizações vão virar pó, porque eles disseram não à revelação do Senhor dos exércitos de anjos. Não quiseram nenhum acordo com o Santo de Israel. Por isso o Eterno descarregou sua ira contra seu povo. Ele os atingiu e os derrubou. Os montes tremeram e os cadáveres se amontoaram nas ruas. Mesmo depois disso, ele ainda está virado com o punho cerrado, pronto para atingi-los de novo. Ele agita uma bandeira, enviando sinais a uma nação distante. Assobia para os povos nos confins da terra. E aí vem eles, correndo. Nenhum deles arrasta os pés. Ninguém tropeça, ninguém dorme, nem perde tempo. Camisas bem passadas, calças afiveladas, botas polidas e amarradas. Suas flechas estão afiadas, os arcos estendidos. Os cascos dos cavalos estão ferrados, as rodas dos carros engraxadas. Bramindo como um bando de feras, rugindo forte como leões, eles apanham a presa e a arrastam. Não há salvação para ela. Eles vão rugir, rugir e rugir naquele dia, um som parecido com o dos vagalhões do mar. Olhem quanto quiserem para esta terra. Vocês nada verão, a não ser escuridão e caos. Toda a luz no céu será ofuscada por densas nuvens. Isaías, capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono, elevado e exaltado. A aba do seu manto encheu o templo. Os serafins pairavam acima dele, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 os pés, com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos de anjos.
Sua glória deslumbrante enche toda a terra. Os fundamentos tremeram ao som da voz dos anjos. E então, toda a casa se encheu de fumaça. Eu disse: juízo! É o dia do juízo. Estou perdido. Cada palavra que falei na vida era podridão. Soou como blasfêmia. E o povo com que vivo fala da mesma maneira. São palavras que corrompem e profanam. E agora olhei diretamente para Deus, o Rei, o Senhor dos exércitos de anjos. Então, um dos serafins voou até mim. Ele segurava na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou minha boca com ela e disse: esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa se foi. Seus pecados foram apagados. Então ouvi a voz do Senhor: a quem enviarei? Quem irá por nós? Foi aí que respondi: eu irei, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: ouçam bem, mas sei que não vão entender. Olhem bem, mas vocês não vão perceber direito. Esse povo é cabeça dura. Eles tapam os ouvidos com os dedos e põem vendas nos olhos, para que não vejam coisa alguma, não ouçam palavra alguma, não tenham ideia do que está acontecendo, e assim não voltem para ser restaurados. Surpreso, perguntei: mas, Senhor, quanto tempo vai durar isso? Ele respondeu: até que as cidades tenham sido esvaziadas, quando não sobrar uma alma viva em nenhuma delas, casas sem moradores, campos sem ninguém para cultivá-los, até que eu, o Eterno, me livre de todos e os mande embora, até que a terra esteja desabitada. E mesmo que alguns sobrevivam, digamos 1 em cada 10, a devastação vai continuar. A terra parecerá uma floresta de carvalhos, só que com todas as árvores cortadas. De cada árvore restará apenas o toco, um campo enorme de tocos. Mas nesses tocos haverá uma semente santa. Isaías, capítulo 7. Na época em que Acás, filho de Jotão, neto de Uzias, era rei de Judá, o rei Rezim, da Síria, e o rei Peca, filho de Remalias, de Israel, atacaram Jerusalém, mas o ataque não foi bem sucedido. Quando o governo de Davi descobriu que a Síria havia combinado forças com Efraim, isto é, Israel, Acás e seu povo ficaram abalados, tremendo como vara verde. Então o Eterno disse a Isaías: vá e encontre-se com Acás. Leve também seu filho, Sear-Jazube, um remanescente voltará. Encontre-se com ele no lado sul da cidade, no final do aqueduto, na parte em que ele desemboca no tanque superior. Isso fica na estrada que vai para o local público dos lavadeiros. Diga a ele: ouça, acalme-se. Não tenha medo e não entre em pânico por causa desses 2 tocos de lenha queimada, Rezim da Síria e o filho de Remalias. Eles falam grosso, mas não são de nada. A Síria e o filho de Remalias, de Efraim, tramaram contra você. Eles conspiraram, dizendo: vamos declarar guerra a Judá e destruí-lo, tomar posse do país e designar o filho de Tabeel, rei vassalo, sobre eles. Mas o Eterno, o Senhor, diz: isso não vai acontecer. Não vai dar em nada, porque a capital da Síria é Damasco, e o rei de Damasco é um mero homem, Rezim. Quanto a Efraim, em 65 anos estará reduzido a entulhos, e nada sobrará. A capital de Efraim é Samaria, e o rei de Samaria é só o filho de Remalias.
Se vocês não se firmarem sobre a fé, não terão onde pisar firme. O Eterno falou novamente com Acaz. Dessa vez, disse: peça um sinal milagroso ao Eterno. Qualquer coisa, seja ousado, pode pedir o céu. Mas Acaz respondeu: eu nunca faria isso. Jamais faria exigências desse tipo a Deus. Então Isaías disse: então ouça isto, governo de Davi. Já é ruim que você canse o povo com suas hipocrisias piedosas e covardes. Mas agora você está cansando Deus. Por isso o Senhor dará um sinal milagroso a você mesmo assim. Preste atenção. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho. Eles o chamarão Emanuel, Deus conosco. Quando a criança tiver 12 anos de idade, já capaz de tomar decisões morais, a ameaça de guerra terá passado. Fique tranquilo, porque esses dois reis que tanto atormentam você já estarão fora de cena. Mas ouça também esta advertência: o Eterno executará contra você, seu povo e seu governo, um juízo mais severo que qualquer outro desde o tempo em que o reino se dividiu, quando Efraim deixou Judá. O rei da Síria está chegando. Quando o momento chegar, o Eterno vai assobiar para chamar as moscas do rio Nilo no Egito e as abelhas da terra da Assíria. Elas infestarão cada fenda e cada canto dessa terra. Não haverá como escapar delas. O Senhor vai tomar a navalha alugada do outro lado do Eufrates, ninguém menos que o rei da Síria, e rapar o cabelo da cabeça e os pelos das pernas de vocês, deixando-os envergonhados, expostos e desnudos. E quando ele fizer isso, também vai rapar sua barba. Será um tempo em que os sobreviventes vão se considerar felizes se tiverem uma vaca e algumas ovelhas. Ao menos terão leite. Os que restarem na terra aprenderão a se contentar com as comidas mais simples, coalhada e mel. Mas isso ainda não é o fim. Esta terra, que antigamente estava coberta de belas vinhas, milhares delas que valiam milhões, será outra vez infestada de ervas daninhas, mato e espinheiros em todo lugar. Não prestará para nada, a não ser para caçar tatus. O gado e as ovelhas terão dificuldade para conseguir forragem nos campos. E não haverá nem resquício daqueles jardins e campos férteis bem cuidados. Isaías, capítulo 8. Então o Eterno me disse: pegue uma folha enorme e escreva com tinta que não se apague. Isto pertence a Maher-Shalal-Has-Baz, despojo rápido, saque veloz. Consegui que 2 homens honestos fossem testemunhas do documento: Urias, o sacerdote, e Zacarias, filho de Jeberequias. Em seguida fui para casa e deitei com minha esposa, a profetisa. Ela engravidou e deu à luz um filho. O Eterno me disse: chame-o Maher-Shalal-Has-Baz. Antes que esse bebê diga mamãe ou papai, o rei da Síria terá saqueado a riqueza de Damasco e a riqueza de Samaria. O Eterno falou comigo de novo e disse: já que esse povo virou as costas para as águas mansas de Siloé e se encantou com Rezim e com o filho de Remalias, vou intervir e confrontá-los com as águas turbulentas do Eufrates, o rei da Síria e sua ostentação, um rio na enchente, as margens transbordando, alagando Judá e varrendo tudo o que encontra pela frente. A água baterá no queixo de vocês, um paredão de água de um rio turbulento, ó Emanuel, se espalhando pela terra de vocês. Mas encarem os fatos, todos vocês opressores, e se preparem. Ouçam todos vocês, distantes e próximos. Engulam em seco e preparem-se para o pior. Sim, engulam em seco e preparem-se para o pior. Podem conspirar à vontade, porque não vão conseguir nada. Seus planos serão apenas conversa fiada,
palavras vazias, porque depois de tudo dito e feito, a última palavra é do Emanuel, Deus conosco. O Eterno falou sério comigo, agarrou-me pelos braços e me advertiu a não me misturar com o povo. Ele disse: não seja como esse povo, sempre com medo de que alguém esteja conspirando contra eles. Não tenha medo do que eles têm medo. Esqueça as preocupações que os dominam. Se você quer se preocupar, preocupe-se com o Santo. Tema o Senhor dos exércitos de anjos. O Santo pode ser um lugar de refúgio ou a rocha que bloqueia o caminho. A pedra no caminho das duas casas teimosas de Israel. Um muro impedindo a passagem dos cidadãos de Jerusalém. Muitos vão dar de cara com essa rocha e quebrar as pernas. Serão bloqueados por esse muro e não conseguirão passar por ele. Registre o testemunho. Guarde o ensino para meus seguidores, enquanto espero pelo Eterno, que decidiu se esconder, enquanto fico esperando por ele. Vou ficar firme nessa espera, eu e os filhos que o Eterno me deu como sinais para Israel, sinais de advertência e de esperança da parte do Senhor dos exércitos de anjos, que estabeleceu sua morada no Monte Sião. Quando alguém disser a você: tente a ajuda dos adivinhos, consulte os que buscam além, por que não buscar auxílio do mundo dos espíritos? Por que não consultar os mortos? Diga a eles: não, vamos estudar as Escrituras. Os que experimentam outros caminhos acabam num beco sem saída. Estão sempre frustrados e ansiosos, indo atrás de tudo que aparece, e quando nada dá certo, ficam irados e amaldiçoam um Deus após outro. Olham numa direção e na outra, para cima, para baixo, para os lados, e não enxergam nada. Só uma parede branca, um buraco vazio. Eles acabam no escuro e sem nada. Isaías, capítulo 9. Mas não haverá escuridão alguma para os angustiados. É certo que no passado ele humilhou os territórios de Zebulon e Naftali, mas está chegando o tempo em que ele irá tornar gloriosa toda aquela terra. Caminho para o mar, Rio do Jordão, Galileia internacional. O povo que vivia nas trevas viu grande luz. Assentados naquela escura região da morte, viram o sol raiar. Tu repovoaste a terra, expandiste a alegria desse povo. E eles estão felizes na tua presença. Alegria de festa, alegria de grande celebração, com troca de presentes caros e saudações calorosas. O abuso dos opressores e a crueldade dos tiranos com seus chicotes, cacetetes e xingamentos já se foram, acabaram. Chegou a libertação, tão surpreendente e repentina quanto a vitória de Gideão sobre Midian. As botas dos soldados invasores e os uniformes encharcados de sangue inocente serão empilhados e queimados, e a fogueira permanecerá acesa vários dias. Porque um filho nasceu para o nosso bem. Um filho foi dado de presente a nós. Ele vai assumir o governo do mundo. Seu nome será Conselheiro Maravilhoso, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe de Bênção Plena. A autoridade de seu governo vai se expandir e não haverá limites para a restauração que ele irá promover. Ele governará com base no trono histórico de Davi, no reino prometido. O reino será estabelecido firmemente e se manterá por meio de justiça e vida íntegra. Começa agora e durará para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos de anjos fará tudo isso. O Senhor enviou uma mensagem contra Jacó. Ela foi parar no degrau da porta de Israel. Todo o povo logo ouviu a mensagem. Efraim e os cidadãos de Samaria. Mas essa gente orgulhosa e arrogante não deu crédito à mensagem, dizendo: as coisas não estão tão ruins. Podemos enfrentar qualquer situação. Se nossas construções forem derrubadas, vamos reconstruí-las e serão maiores e melhores.
Se nossas florestas forem cortadas, vamos replantá-las com árvores melhores. Assim o Eterno instigou os inimigos contra eles. Fez que os atacassem. Do leste, os arameus. Do oeste, os filisteus. Israel virou um caos. Mas ele ainda está virado com o punho cerrado, pronto para atingi-los de novo. Mas o povo não deu a mínima para aquele que os atingiu. Não se rendeu ao Senhor dos exércitos de anjos. Assim o Eterno cortou a cabeça e a cauda de Israel, a palma e o junco, ambos no mesmo dia. Os anciãos inchados de orgulho eram a cabeça, os profetas mentirosos, a cauda. Os que tinham o dever de orientar o povo, o levaram a um beco sem saída. E os que seguiram esses líderes ficaram desorientados. Foi por isso que o Senhor perdeu o interesse pelos jovens e retirou o seu carinho pelos órfãos e pelas viúvas. Todos se revelaram maus, falando obscenidades e tolices. E mesmo depois disso, ele ainda está virado, com o punho cerrado, pronto para atingi-los de novo. A maldade deles queimava como um fogo descontrolado, do tipo que consome tudo que está no caminho: árvores, arbustos, mato e capim, enchendo o céu de fumaça. Mas o Senhor dos exércitos de anjos retribui fogo com fogo, incendiou a terra toda, transformou o povo em fogo consumidor, e eles acabaram consumindo uns aos outros em seus desejos. Era um apetite insaciável, todos se enchendo e se fartando à torto e à direito de pessoas e coisas. Mesmo assim morreram de fome. Nem mesmo seus filhos escaparam do apetite e da voracidade. Manassés devorou Efraim, e Efraim devorou Manassés, e ambos se uniram contra Judá. Depois disso, ele ainda está virado, com o punho cerrado, pronto para atingi-los de novo. Capítulo 10. Ai de vocês que fazem leis injustas, que elaboram projetos de lei para oprimir o povo. Leis que tornam o povo miserável, que roubam a dignidade dos desamparados, que exploram as viúvas indefesas, que tiram vantagens das crianças sem lar. O que vocês vão dizer no dia do juízo, quando ele os surpreender? A quem vocês vão pedir ajuda? De que adiantará o dinheiro de vocês? Vocês serão uma paisagem triste, como prisioneiros amontoados ou cadáveres empilhados na rua. Mesmo depois de tudo isso, Deus ainda estava irado, com o punho cerrado, pronto para atingi-los de novo. Ai da Assíria, arma da minha ira. Minha ira é um cacetete nas mãos dela. Eu a envio contra uma nação perversa, contra o povo com quem estou furioso. Dei a ela ordem para se apossar de tudo que pertence ao meu povo, e depois enfiar o rosto dele na lama e deixá-lo ali. Mas a Assíria tem outros planos, tem outra coisa em mente. Ela está a fim de destruir por completo, de pisar e eliminar quantas nações puder. A Assíria diz: não são meus comandantes todos reis? Não têm autonomia para fazer o que quiserem? Não foram eles que destruíram Cauno e Carquemis, e também Ramate e Arpade? Não arrasaram Samaria como fiz com Damasco? Eu eliminei reinos cheios de deuses muito mais assustadores que tudo o que há em Jerusalém ou Samaria. Assim, quem vai me impedir de destruir Jerusalém como destruí Samaria e todos os seus ídolos? Depois de tratar o caso do Monte Sião e de Jerusalém, o Senhor vai dizer: agora é a vez da Assíria. Vou castigar a arrogância e a petulância do rei da Assíria, essa postura altiva e orgulhosa, pois anda dizendo por aí: fiz tudo isso sozinho, sou melhor que qualquer um. Apaguei as fronteiras de países inteiros, entrei e peguei o que quis. Ataquei como um touro e derrubei os reis dos tronos. Estendi o braço e tomei os seus bens.
fácil como é para um menino tirar os ovos de um ninho. Assim como o fazendeiro colhe laranjas, recolhi o mundo na minha cesta, e ninguém nem mesmo tentou bater asas. Ninguém ousou dar um pio. Será que o machado toma o lugar de quem o usa? Ou a serra se considera mais importante que o serrador? Seria como se a pá fizesse seu trabalho usando o cavador. Como se o martelo usasse o carpinteiro para pregar os pregos. É por isso que o Senhor dos exércitos de anjos vai enviar uma doença sobre os temíveis guerreiros assírios. Debaixo da abóbada da fulgurante glória de Deus, um fogo arrasador irromperá. A luz de Israel será conflagrada. O santo explodirá numa tempestade de fogo, e num único dia reduzirá a cinzas os últimos espinheiros assírios. O Eterno destruirá as árvores esplêndidas e os magníficos jardins. O corpo e a alma dos assírios serão reduzidos a nada. Serão como um inválido dominado pela doença. Uma criança poderá contar o que sobrou das árvores nos dedos das mãos. Naquele dia, o que sobrar de Israel, os poucos sobreviventes de Jacó, já não vão se impressionar tanto com a opressora Assíria. Eles vão confiar no Eterno, o Santo. Sim, e de verdade. Esse pequeno grupo, o que restar de Jacó, irá voltar para o Deus forte. Seu povo Israel já foi numeroso como a areia da praia, mas apenas uns poucos vão retornar. A destruição foi determinada, transbordando de justiça, pois o Senhor dos exércitos de anjos, vai concluir o que começou no mundo todo. Por isso o Senhor dos exércitos de anjos diz: Meu querido povo que vive em Sião, não fique aterrorizado com os assírios, quando eles atacarem com clavas e os ameaçarem com varas, como fizeram os egípcios. Em pouco tempo, minha ira contra vocês terá passado, e então vou direcioná-la contra eles. Eu, o Senhor dos exércitos de anjos, vou persegui-los com um chicote e eliminá-los definitivamente, como Gideão acabou com Midian na rocha de Horebe, e como Moisés virou a mesa dos egípcios. Naquele dia, a Síria será arrancada das suas costas, e o jugo da escravidão será tirado do pescoço de vocês. A Síria está a caminho, subindo de Rimon na direção de Aiate. Atravessou Migron e acampou em Micmas. Cruzou o vale e armou acampamento em Geba para passar a noite. Ramá treme de pavor. Gibeá de Saul já fugiu. Grite por socorro, filha de Galim. Dê ouvidos a ela, Laís. Faça alguma coisa, Anatote. Madmena foge para as colinas. O povo de Gebim corre em pânico. O inimigo se aproxima de Nob. Já está quase lá. Ao avistar a cidade, ele sacode o punho contra o monte da preciosa cidade de Sião, o monte de Jerusalém. Mas agora preste atenção. O Senhor dos exércitos de anjos, gira seu machado e poda os galhos, transforma em lenha as árvores gigantescas, arrasa essa enorme floresta em marcha. Seu machado transformará a floresta em palitos de dentes. Esse exército, parecido com o Líbano, será reduzido a cavacos. Isaías, capítulo 11. Um ramo verde vai brotar do tronco de Jessé. Um renovo rebentará de suas raízes. O Espírito do Eterno, doador da vida, paira sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento. O Espírito que orienta e concede força. O Espírito que instila a sabedoria e o temor do Eterno. O temor do Eterno será sua alegria e prazer. Ele não vai julgar pelas aparências, nem tomar decisões com base em rumores. Ele vai julgar a causa dos oprimidos, com base no que é correto. Pronunciar sentenças justas em favor dos pobres da terra.
Suas palavras vão inspirar respeito e reverência. Um mero sopro de seus lábios derrubará os maus. Toda manhã, ele se vestirá com roupas e botas adequadas para o trabalho e se empenhará em edificar justiça e fidelidade na terra. O lobo vai brincar com o cordeiro e o leopardo vai dormir com o cabrito. O bezerro e o leão comerão no mesmo coxo e uma criança será capaz de cuidar deles. A vaca e o urso vão pastar no mesmo campo. Seus bezerros e filhotes vão crescer juntos e o leão comerá palha como o boi. A criança de colo vai engatinhar sobre o ninho da cobra e a que começou a andar enfiará a mão na toca da víbora. Nem animal nem homem irá ferir ou matar alguém no meu santo monte. Toda a terra vai se encher do conhecimento do Deus vivo, um conhecimento tão grande e profundo como o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé será levantada e estabelecida como uma bandeira para reagrupar os povos. Todas as nações virão a ele, e o lugar em que ele reinar será glorioso. Naquele dia, o Senhor também se empenhará a segunda vez em trazer de volta seu povo espalhado, o que restou dele. Ele os trará da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinear, de Ramate e das ilhas do mar. E ele levantará bem alto essa bandeira, que será visível a todas as nações. Reunirá todos os exilados de Israel e atrairá todos os refugiados de Judá, dos 4 ventos e dos 7 mares. O ciúme de Efraim se desfará, a hostilidade de Judá desaparecerá. Efraim não será mais o rival ciumento de Judá. Judá deixará de ser o rival hostil de Efraim. Irmãos de sangue outra vez unidos, atacarão os filisteus a oeste e juntarão forças para saquear os povos do leste. Atacarão também Edom e Moabe. Os amonitas se dobrarão diante deles. O Eterno secará mais uma vez o mar vermelho do Egito, tornando fácil a travessia. Ele mandará um vento quente sobre o grande rio Eufrates e o reduzirá a 7 ribeiros gotejantes. Ninguém precisará nem mesmo molhar os pés. No final, haverá uma estrada que virá de lá da Síria e garantirá uma viagem tranquila para o que restou do povo de Deus. Uma estrada como a que Israel usou quando saiu marchando do Egito. Isaías, capítulo 12. E você dirá naquele dia: Eu te agradeço, ó Eterno. Tu estavas irado, mas tua ira não durou para sempre. Tu a retiraste e vieste me confortar. Sim, de fato Deus é minha salvação. Eu confio nele, não vou ter medo. O Eterno, sim, o Eterno, é minha força e minha canção. E o que é melhor, minha salvação. Com alegria, vocês vão tirar água da fonte da salvação. E enquanto o fizerem, irão dizer: Deem graças ao Eterno, louvem seu nome, peçam qualquer coisa a Ele, proclamem entre as nações o que Ele fez, façam conhecida a sua reputação. Cantem hinos de louvor ao Eterno, foi Ele quem fez todas as coisas. Que toda a terra saiba o que Ele fez. Cante de todo o coração, ó Sião, até que todos ouçam. O grande Deus habita entre vocês, o Santo de Israel. Isaías, capítulo 13. A mensagem acerca da Babilônia que Isaías, filho de Amós, viu. Corra com uma bandeira sobre uma colina desmatada. Grite bem alto. Chame a atenção deles. Faça sinais para que entrem em formação. Conduza-os ao centro nervoso do poder. Eu assumi o comando das forças especiais e já convoquei meus guerreiros de elite. Eles estão cheios de orgulho
e ansiosos para executar minha ira e meu juízo. Os trovões descem monte abaixo como uma multidão enorme e ruidosa. Trovões de reinos em tumulto, nações se ajuntando para a guerra. O Senhor dos exércitos de anjos está convocando seu exército, a fim de que se prepare para a batalha. Eles vêm de terras distantes e preenchem a linha do horizonte. É o Eterno em ação com as armas de sua ira, pronto para destruir o país inteiro. Chorem, pois o dia do juízo do Eterno está próximo. Uma avalanche morro abaixo, a destruição causada pelo Deus forte. Estão todos paralisados de pavor, apavorados e exaustos, contorcendo-se de dor como a mulher em trabalho de parto. Estão horrorizados. Cada rosto que se vê parece saído de um pesadelo. Olhem agora. O dia do juízo do Eterno está chegando. Será um dia terrível, de ira e de castigo. Um dia para consumir a terra e varrer do mapa os pecadores. As estrelas no céu, o grande desfile de constelações, não serão nada além de buracos negros. O sol nascerá como um disco escuro e a lua como um vazio. Vou dar um basta à maldade na terra e encerrar os atos tenebrosos dos maus. Vou calar a boca dos arrogantes e dos orgulhosos. Ninguém dará mais um pio. Farei tropeçar os tiranos de nariz empinado. Eles cairão de cara no chão. A humanidade orgulhosa desaparecerá da terra. Farei dos mortais algo mais raro que pelo em ovo. E sim, farei que os céus tremam e a terra estremeça até os fundamentos, sob a ira do Senhor dos exércitos de anjos, no dia do juízo e do seu furor. Como a gazela perseguida, como ovelhas sem pastor, cada um se juntará ao seu povo e fugirá para um abrigo provisório. Mais péssimas notícias para os fugitivos. Eles morrerão ali mesmo, gargantas cortadas, barrigas abertas ao meio, bebês atirados contra as rochas diante dos olhos dos pais, casas saqueadas, esposas violentadas. E agora veja isto. Contra a Babilônia, estou incitando os medos, um povo cruel que não liga para subornos, de uma brutalidade que ninguém consegue aplacar. Eles massacram os jovens e chutam bebês até a morte. E a Babilônia, o mais glorioso dos reinos, orgulho e alegria dos caldeus, acabará em fumaça e mau cheiro, como Sodoma, e sim, como Gomorra, quando Deus as destruiu. Ninguém mais viverá ali. Por gerações será uma cidade fantasma. Nem mesmo os beduínos armarão tendas ali. Os pastores darão grandes voltas para evitá-la. Mas os animais selvagens dela gostarão, enchendo as casas desabitadas com assustadores sons noturnos. Os chacais farão dela sua morada, e fantasmas vão assombrá-la à noite. As hienas causarão horror com sua risada, e o uivo dos coiotes provocará calafrios. A Babilônia está condenada. Já não haverá demora. Isaías, capítulo 14. Mas não será assim com Jacó. O Eterno terá compaixão de Jacó. Mais uma vez vai escolher Israel e estabelecê-lo na própria terra. Outros povos serão atraídos e se arriscarão com eles. Os povos com quem habitaram irão escoltá-los na sua volta para casa. E Israel fará deles escravos, homens e mulheres na terra do Eterno, capturando os que os haviam capturado e dominando os que os tinham vencido. Quando o Eterno der tempo a vocês para se recuperarem do sofrimento, das dificuldades e da dura servidão que tiveram de suportar, divirtam-se com esta sátira sobre o rei da Babilônia. Você acredita? O tirano se foi. A tirania acabou. O Eterno quebrou o governo do ímpio, o poder do valentão que surrou tanta gente. A implacável crueldade marcou seu governo de violência, em que não faltava tortura e perseguição. E agora acabou.
A terra está em paz e descansa. Agora todos podem gritar de alegria e cantar a plenos pulmões. Os pinheiros estão felizes e os cedros gigantes do Líbano aliviados dizem: desde que você foi cortado e derrubado, não há ninguém que possa nos derrubar. E os mortos do além estão agitados, preparando-se para recebê-lo. Os espíritos dos mortos preparam-se para saudar todos os nomes famosos da terra. Todos os reis sepultados vão se levantar do trono com discursos bem ensaiados, convites reais para a morte. Agora você não é nada, como nós. Sinta-se em casa conosco, os mortos. É para aí que sua pomba e sua bela música conduziu Babilônia. Para as câmaras subterrâneas e secretas, um enorme colchão de larvas para seu descanso e uma coberta de vermes para aquecê-la. Que tombo você levou, Babilônia, estrela d'alva, filha da alvorada. De cara no chão, na lama do mundo inferior está você, famosa por arrasar nações. Você disse a você mesma: vou subir até o céu e estabelecerei meu trono acima das estrelas de Deus. Vou liderar a assembleia dos anjos que se reúnem no santo monte Zafon. Vou subir acima das nuvens e assumir o governo do universo. Mas nada disso conseguiu. Em vez de subir, você caiu. Caiu onde estão os mortos, no Sheol, o lugar mais profundo do abismo. Todos vão arregalar os olhos, espantados. Será possível? Era esta que aterrorizava o mundo e seus reinos, que fez da terra uma paisagem lunar, arruinando as cidades e fazendo dos prisioneiros mortos em vida. Os outros reis tiveram um enterro decente. Foram honrados com elogios fúnebres e postos num túmulo. Mas você será jogada numa vala como um cachorro sem dono, coberta de corpos em putrefação, de cadáveres de assassinados e indigentes. Seu cadáver será profanado, mutilado. Não haverá funeral nem homenagens para você. Você deixou o país em ruínas, um legado de massacres. A descendência da sua vida pecaminosa nunca será mencionada. Esquecimento total. Preparem um lugar para a execução dos filhos dos perversos e eliminem a linhagem de seus pais. É inaceitável que eles tenham um só metro quadrado de terra, ou que profanem a superfície da terra com suas cidades. Eu vou interrogá-los. Decreto do Senhor dos Exércitos de Anjos. E arrancar da Babilônia seu nome, e o dos sobreviventes, filhos e netos. É o decreto do Eterno. Vou transformá-la num pântano inútil e jogá-la ao porco-espinho. Depois, vou varrê-la do mapa. É o decreto do Senhor dos Exércitos de Anjos. O Senhor dos Exércitos de Anjos diz: exatamente como planejei, assim vai acontecer. Assim como está no projeto, será a execução. Vou despedaçar o assírio que atravessar minha terra e pisá-lo no pó dos meus montes. Vou acabar com esta escravização do mundo inteiro e aliviar o peso da opressão de todos os ombros. Esse é o plano planejado para o mundo inteiro, e esta é a mão que vai executá-lo, atingindo todas as nações. O Senhor dos Exércitos de Anjos fez os planos. Quem pode frustrar esses planos? É dele a mão que se estendeu. Quem poderia afastá-la? No ano em que morreu o rei Acaz, veio esta mensagem: parem com isso, filisteus. É cedo demais para festejar a derrota do seu opressor. Dos espasmos de morte daquela serpente, surgirá outra pior, e desta, uma pior ainda. Os pobres não terão com que se preocupar. Os necessitados vão escapar do terror. Mas vocês, filisteus, serão lançados na penúria,
e os que não morrerem de fome, Deus os matará. Lamente e grite, cidade orgulhosa. Caia e se prostre com temor, Filístia. No horizonte, ao norte, há fumaça de cidades queimadas, rastro de um destruidor brutal e disciplinado. O que se deve dizer a estranhos que fazem perguntas? Digam a eles: o Eterno estabeleceu Sião. Nela, os necessitados e atribulados encontram refúgio. Isaías, capítulo 15. Uma mensagem acerca de Moabe. A vila de Ar, em Moabe, está em ruínas. Foi destruída num ataque noturno. A vila de Kir, em Moabe, está em ruínas. Foi destruída num ataque noturno. A vila de Dibom sobe ao seu templo nos montes, sobe para lamentar. Moabe chora e grita de dor por Nebo e Medeba. Toda a cabeça está rapada, toda a barba foi cortada. Vão para as ruas usando preto, sobem aos telhados, juntam-se nas praças, todos em lágrimas, todos em aflição. As cidades de Esbom e Eleale choram alto e muito. O som se ouve até em Jaaz. Moabe soluça, sacode de aflição. A alma de Moabe treme. Ah, como lamento por você, Moabe. Os fugitivos correm em massa para Zoar e depois para Eglat, Cilísia. Sobem chorando pelo caminho de Luite. Na estrada para Horonaim levantam um clamor pela perda. As fontes de Nirim secaram. O capim está seco. Os brotos murcharam. Nada cresce. Eles partem com todas as posses nos ombros, tudo que possuem, fazendo o melhor caminho através do riacho dos salgueiros em busca de segurança. Gritos comoventes ressoam por Moabe. Soluços de dar frio na barriga se ouvem até em Eglaim. Soluços de doer o coração podem ser ouvidos em Beer Elim. As águas de Dibom formam cristas de sangue, mas Deus reservou coisas ainda piores para Dibom. Um leão para acabar com os fugitivos, para varrer do mapa os sobreviventes. Isaías, capítulo 16. Moabe diz: enviem um presente de cordeiros aos líderes em Jerusalém, cordeiros de Selá, enviados pelo deserto para comprar o favor de Jerusalém. As vilas e o povo de Moabe tiveram grande perda. São como pássaros recém-chocados e expulsos do ninho, batendo as asas desesperadamente na margem do rio Arnon, incapazes de cruzá-lo. Digam-nos o que fazer, ajudem-nos, protejam-nos, escondam-nos. Deem aos refugiados de Moabe um refúgio entre vocês. Sejam um porto seguro para aqueles que estão fugindo dos campos da matança. Judá responde: quando tudo isso passar, e o tirano estiver derrubado, e a matança terminada, quando todos os sinais de crueldade tiverem desaparecido, um novo governo de amor será estabelecido na respeitável linhagem de Davi. Um governante confiável assumirá o governo, um governante comprometido com a justiça, um governante que logo porá tudo em ordem. Nós ouvimos, aliás, todos ouviram, do orgulho de Moabe, que é famoso por seu orgulho, arrogante, presunçoso, insuportável, cheio de vanglória. Agora, para variar, deixe que Moabe se lamente, enquanto ouve o escárnio dos vizinhos. Que vergonha! Que coisa terrível! Acabaram-se os finos bolos de frutas e os doces de Kir-Haresete. Os campos verdejantes em Esbom estão secos. As belas vinhas de Sibma murcharam. Vândalos estrangeiros esmagaram e arrancaram as famosas videiras, que antigamente se estendiam até Jazar, até o limite do deserto. Arrancaram as colheitas em todas as direções.
tão longe quanto os olhos podem enxergar. Vou juntar-me ao lamento. Vou chorar com Jazar, chorar pelas vinhas de Sibma. E sim, Esbom e Eleale. Vou misturar minhas lágrimas com as de vocês. Os gritos de alegria da colheita se foram. Em vez de cânticos e celebração, silêncio mortal. Já não se ouvem aquelas risadas nos pomares, nem os cânticos a plenos pulmões dos trabalhadores da vinha. Em vez do alvoroço e do barulho do animado trabalho no campo, só há silêncio, mortal e aterrorizante. As cordas do meu coração palpitam por Moabe como as cordas de uma harpa. E minha alma tem pena de Kir-Heres. Quando Moabe se arrasta até o santuário para orar, apenas desperdiça tempo e energia. Ir ao santuário e orar por alívio é inútil. Nada acontece. Essa é a mensagem anterior do Eterno para Moabe. A mensagem atualizada do Eterno é: em 3 anos, não mais que o período de engajamento de um soldado, a presença marcante de Moabe terá desaparecido. Esse esplêndido balão de ar estará furado, e em vez de uma população alegre, haverá apenas alguns andarilhos se arrastando para mendigar uma esmola. Isaías, capítulo 17. Uma mensagem acerca de Damasco. Observem isto. Damasco está arruinada. Já não existe como cidade. É um monte de pó e entulho. Das suas cidades sumiram as pessoas. Ovelhas e cabras vão entrar e tomar conta desses lugares, como se fossem as donas. E de fato serão. Não sobrou nem sinal das fortalezas de Efraim. Não há traço de governo em Damasco. O que sobrou da Síria, o mesmo que restou de Israel, não muito. É o decreto do Senhor dos Exércitos de Anjos. Está chegando o dia em que o vigor e o esplendor de Jacó se apagarão, e seu corpo sadio se tornará um esqueleto. A terra ficará vazia como um campo em que a colheita foi feita à mão. Será como uns poucos montes de cevada, deixados no próspero vale de Refaim depois da colheita, ou como 2 ou 3 azeitonas maduras, esquecidas no topo da oliveira, ou como 4 ou 5 maçãs que os que colhem não conseguiram alcançar. É o decreto do Eterno de Israel. Sim, está chegando o dia em que meu povo vai reconhecer aquele que os fez. Eles vão olhar demoradamente para o Santo de Israel. Vão perder o interesse em tudo que fizeram. Altares e monumentos e rituais. A religião feita em casa e feita à mão, por mais impressionantes que sejam. Sim, está chegando o dia em que suas cidades fortificadas serão abandonadas. Exatamente as mesmas cidades que os heveus e amorreus abandonaram quando Israel invadiu a terra. E a terra ficará vazia, desolada. E por quê? Porque vocês se esqueceram do Deus da sua salvação. Não se lembraram da rocha de refúgio. Por isso, mesmo que sejam muito religiosos, plantando todo tipo de arbustos e árvores para honrar e influenciar os deuses da fertilidade, mesmo que os façam crescer tão bem, rebentando em botões, brotos e flores, nada adiantará. Em vez de colheita, vocês terão apenas aflição e dor sobre dor. Oh não! Trovões! Uma multidão trovejante, com a arrebentação das ondas do mar, nações bradando, gritando como um bramido de uma grande queda d'água, como o estrondo de uma catarata. Mas Deus vai silenciá-los com uma palavra. Vai soprar e afastá-los como folhas mortas, como a penugem de um espinheiro.
na hora de dormir, o terror enche o ar. Pela manhã, já se foi. Não se vê mais o seu sinal. É isso que acontece com os que queriam nos arruinar. Esse é o destino dos que nos perseguiam. Isaías, capítulo 18. Ai da terra das moscas e dos mosquitos além dos rios da Etiópia, enviando emissários a todo o mundo, descendo os rios e atravessando os mares. Corram, velozes mensageiros, vão a esse povo alto e vistoso, esse povo respeitado em todos os lugares, esse povo poderoso e impiedoso da região repleta de rios. Atenção todos, em todos os lugares, todos os habitantes da terra. Quando virem uma bandeira tremulando sobre o monte, olhem. Quando escutarem a trombeta tocar, ouçam. Pois foi isto que o Eterno me disse. Não vou falar nada, apenas olhar de onde habito, silencioso como o calor que vem do sol, sem alarde, como o orvalho durante a colheita. E logo antes da colheita, depois que a flor se transformar em uva madura, ele vai intervir e podar os brotos novos e, sem dó nem piedade, cortar os galhos que estão crescendo. Vai deixá-los amontoados no chão, para que as aves e os animais se alimentem deles. Forragem para as aves no verão, forragem para os animais no inverno. Então, a honra será dada ao Senhor dos exércitos de anjos. Honra prestada por esse povo alto e vistoso. Esse povo antes respeitado em todos os lugares. Esse povo antes poderoso e impiedoso da região riscada de rios para o Monte Sião, o lugar do Eterno. Isaías, capítulo 19. Uma mensagem acerca do Egito. Vejam isso. O Eterno está cavalgando numa nuvem veloz que está cercando o Egito. Os deuses do Egito se agitam e estremecem. Os egípcios estão paralisados de pavor. Deus diz: vou fazer que egípcio lute contra egípcio, irmão lute contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, reino contra reino, anarquia, caos e matança. Vou tirar o vento das velas dos egípcios. Eles ficarão totalmente perdidos. Buscarão respostas nos seus ídolos. Farão encontros de ocultismo, desesperados por respostas. Mas eu entregarei os egípcios ao tirano mais cruel. Eu os submeterei ao rei mais impiedoso. É o decreto do Senhor, o Senhor dos exércitos de anjos. O rio Nilo secará. O leito do rio queimará até secar ao sol. A água nos canais vai ficar parada e cheirar mal. Todo riacho que tocar o Nilo secará. A vegetação do rio fará apodrecer as margens de barro cozido. O leito se tornará duro e liso. Os juncos secarão e serão levados pelo vento. Os pescadores vão se queixar de que a pesca está arruinada. Os que fabricam roupas não terão trabalho. Os tecelões e os que trabalham com linho, algodão e lã ficarão desanimados, deprimidos pela ociosidade forçada. Os que trabalham pelo seu sustento perderão o emprego. Os príncipes de Zoan são tolos. Os conselheiros do faraó são insensatos. Como teve alguém a coragem de dizer a faraó: confia em mim, sou sábio, sei o que estou fazendo, pois sou descendente da antiga sabedoria do Egito. Não sobrou um único sábio nessa terra. Se houvesse algum, talvez ele pudesse dizer a vocês o que o Senhor dos exércitos de anjos planeja para o Egito. Do jeito que está a situação, os príncipes de Zoan são todos tolos, e os príncipes de Mênfis são insensatos. As colunas honradas de sua sociedade levaram o Egito a um beco sem saída. O Eterno confundiu a mente deles, e o Egito agora é um bêbado caído sobre o próprio vômito.
O Egito está desesperado. Passou do ponto de receber ajuda. É um velho caduco, tolo e prestes a cair. Naquele dia, os egípcios serão como loucos, gritando ao primeiro sinal da ação do Senhor dos exércitos de anjos. A pequena Judá causará terror aos egípcios. Bastará dizer Judá a um egípcio para vê-lo apavorado. A palavra vai disparar o temor dos planos do Senhor dos exércitos de anjos contra o Egito. Naquele dia, várias cidades do Egito vão aprender a falar a língua da fé e da promessa para seguir o Senhor dos exércitos de anjos. Uma delas será honrada com o título Cidade do Sol. Naquele dia haverá um lugar de adoração ao Eterno, no centro do Egito, e um monumento ao Eterno na sua fronteira, para lembrar como o Senhor dos exércitos de anjos ajudou os egípcios. Quando eles clamarem em oração ao Eterno por causa dos opressores, Ele vai enviar ajuda. Um Salvador irá mantê-los seguros. O Eterno vai se revelar abertamente aos egípcios, e eles o conhecerão naquele dia. Eles o adorarão com seriedade, apresentando sacrifícios e ofertas queimadas. Eles farão votos e os cumprirão. O Eterno vai ferir o Egito. Primeiro vai atingi-lo e depois curá-lo. O Egito recorrerá para o Eterno, e o Eterno ouvirá suas orações. Ele vai curá-los, restaurá-los dos pés à cabeça. Naquele dia, haverá uma estrada do Egito à Assíria. Os assírios vão poder se movimentar livremente no Egito, e os egípcios na Assíria. Já não serão mais rivais e adorarão juntos, egípcios e assírios. Naquele dia, Israel tomará seu lugar no centro entre o Egito e a Assíria, compartilhando as bênçãos. O Senhor dos exércitos de anjos, que abençoou Israel, abençoará todos generosamente. Bendito seja o Egito, meu povo. Bendita seja a Síria, obra das minhas mãos. Bendito seja Israel, minha herança. Isaías, capítulo 20. No ano em que o comandante da tropa enviado pelo rei Sargon da Assíria veio a Asdote e lutou contra ela e a conquistou, o Eterno disse a Isaías, filho de Amós: tire a roupa e as sandálias. E Isaías assim fez, andando para cima e para baixo, nu e descalço. O Eterno disse: assim como meu servo Isaías andou pela cidade nu e descalço durante 3 anos, como advertência ao Egito e à Etiópia, assim o rei da Síria virá e fará os egípcios prisioneiros e exilará os etíopes. Ele vai levar jovens e velhos e fazê-los marchar nus e descalços para fora de sua terra, expostos à zombaria e à ridicularização. Imaginem só, os egípcios desfilando com as nádegas de fora. Todos os que depositaram esperança na Etiópia e contavam com a ajuda do Egito ficarão desamparados. Todos os que vivem ao longo da costa dirão: olhem para eles, nus e descalços, arrastando-se para o exílio. E nós achávamos que eles seriam nossa maior esperança, que nos salvariam do rei da Assíria. Agora, o que vai acontecer conosco? Como vamos sair desta?